O vídeo de hoje é muito especial. Talvez seja a resenha mais difícil que eu já fiz nesse canal. Porque ela é uma resenha, mas também é um tributo, uma reverência. Uma espécie de arquivo confidencial. Não é fácil desvencilhar o autor de sua obra. Especialmente quando esse autor é um amigo seu de infância, de adolescência, de vida adulta. E sempre foi uma espécie de símbolo, de norte literário. Um autor de carne e osso, tangível, de verdade. E não aquele protótipo de autor estadunidense que vai para as montanhas rochosas do Colorado ou para sua fazenda no Kansas e leva o laptop porque ele vai escrever o grande romance do século. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme? Não, aqui nós temos um autor real. Em 2012, eu li um outro livro desse autor, o primeiro que eu li, que é o Conversa com Leões. E quando eu terminei de ler, eu que não creio, ergui as mãos para o céu e, agradeci. Porque eu gostei muito, eu achei muito legal, muito bem escrito. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque não é fácil você virar para um amigo seu e falar que não gostou da obra dele, que achou meio isso ou aquilo. Ou então você pode mentir, obviamente. É uma solução, às vezes acontece, a gente mente, fala que adorou, mas nesse caso não, eu achei muito, muito boa. Inclusive tem contos que até hoje permeiam a minha mente, aí da Barata da Noruega, do Dylan Thomas. Eu tinha medo que fosse um negócio mediano, a gente sabe, tem uns amigos que escrevem e você não gosta muito, mas não. Depois eu li ainda o Cossacos Gentis, que é demais, a Academia, e o Óleo das Horas Dormidas, que é uma reunião de poemas, que eu sou fraco para poema, eu preciso admitir aqui, mas que é muito bom, alguns me marcaram profundamente. E por falar em poesia e poemas, em um dos nossos encontros raros, casuais, vocês que me conhecem sabem que eu sou muito relapso com as minhas amizades. Eu preciso modificar, vai ser difícil, mas um dia eu consigo. E aí, num desses nossos encontros, inclusive lá na livraria onde ele trabalha, eu confidenciei que eu escrevi um pouquinho, que eu gostava de escrever. E ele começou um verdadeiro questionário, me dando dicas, e em determinado momento ele chegou e falou assim, e o que você lê de poesia, de poemas? E eu cheguei e falei, cara, eu não curto muito poemas nem poesias. Então ele olhou pra mim, completamente desolado, feito um pai que recebe uma notícia muito triste do filho, assim, sabe? Aquele olhos tristes de desapontamento, óbvio, sabe? Aquele negócio assim. E ele disse que eu jamais escreveria bem se eu não lesse poesia. E ele estava certo, porque eu continuo não lendo, continuo escrevendo mal. Então, ele acertou mais uma, miserável. Mas enfim, o tempo passa e eu nunca dei um retorno desses livros. E vocês sabem que não há nada mais importante para um autor, especialmente um autor nacional, que é uma impressão sincera, é alguém ler o seu livro, porque as pessoas às vezes compram lá no Noite de Autógrafos e deixam lá esquecido embaixo da cama. A importância desse retorno para o autor, vocês sabem. Pois bem, aí no mês passado, eis que surge uma mensagem no meu WhatsApp que dizia mais ou menos assim: eu sei que você tem feito umas resenhas aí no seu canal. Eu tô imitando a voz dele, assim. Ele não fala assim, mas enfim, só fins dramáticos. Eu sei que você tem feito umas resenhas aí no seu canal, então eu vou deixar uma cópia do meu último livro lá na pizzaria. Eu moro a 100 metros de onde ele trabalha, a gente não se encontra, mas eu vou deixar uma cópia lá na sua pizzaria. Por favor, pegue lá e faça essa resenha, e não demore, hein? Foi isso assim, mas com muito mais ternura, né? Duro, né? Endurecendo a mensagem, mas com muita ternura, feito um revolucionário fofo, né? Um guerrilheiro de emoji. E foi assim que esse livro magnífico chegou em minhas mãos e agora eu farei uma análise. Uma análise não, que análise é um negócio muito técnico, né? Eu farei uma resenha sincera e emocionada, o que, dadas as circunstâncias, na minha opinião, no mundo de hoje, é muito, hein? É muito. Aperte os pregos na sua cachola, as porquinhas que tem por aqui. Segure suas ancas na poltrona, que hoje vai ser foda, né, meu amigo? Hoje vai ser, hein? Solta a vinhetinha. Tudo isso que eu falei até agora me dá até certa vergonha. Por quê? Porque o caminho natural era eu ir até o autor e ao seu livro, e não. O livro é que veio até mim, mas esse que chega, já passamos dessa fase, né? Isso aqui não é um vídeo de cantilena, da gente ficar remoendo as coisas do passado. As coisas foram feitas dessa maneira, paciência. Na próxima eu garanto que eu farei diferente. Ou não, quem sabe. Hoje ninguém fala nisso porque concordamos em almejar misérias médias dos cidadãos de classe média e vida média, que são os nossos escritores oficiais reverberados.
Então, fica parecendo que assim vivem os escritores, como um grande consórcio literário de resultados. Veja bem, esse livro não é um libelo em desfavor da coutilização literária, mas é, sim, um choque vigoroso, sobretudo honesto, nessa turma fanfarrona de canastrões que desembarcaram desavergonhadamente da publicidade, né, dos publicitários, e que pouco importa, pouco ligam para a escrita, sabe? Essa turma que está aos montes por aí, nada contra, aliás, muita coisa contra, mas eu não vim aqui para destilar veneno. E é uma publicidade predatória, né? Pô, você é autor, mas tu tem que vender tudo. Enfim, vamos lá, vamos ultrapassar dessa fase. Calma, cara, eu nem apresentei o livro ainda, eu tô absolutamente desnorteado com o vídeo de hoje. Vamos lá, calma. Com vocês, Não Vale Morrer, do Leonardo Marona, da editora Macondo. Grande beijo aí pro Gabriel Garcia Marques, onde ele estiver. Que é um livro absolutamente fantástico. Pô, já vou abrir assim, já vou assim abrindo com spoiler. Estraguei todo o suspense. Você estava esperando uma crítica desfavorável, meu amigo, para o vídeo aí, vai embora, pega o seu rumo, porque não vai ser aqui. Aqui nós acompanhamos o Leon Trapani, que é o alter ego do Leonardo Marona, e que, na minha opinião, já se junta ao seleto grupo de Bandini, Sal Paradise, Nathan Zuckerman e o Cadu lá do Reinaldo Moraes, do Pornopopeia, por que não? E esse protagonista é um livreiro numa prestigiada livraria da cidade, do Rio de Janeiro, né? E ele também é um literoperário, ou seja, nesse universo aí literário, as engrenagens estão passando por ele a todo momento, né? Elas estão presentes no dia a dia, né? Ele vive intensamente essa atmosfera. Como operário, ele escreve para não morrer de fome, para não morrer de tédio, para não morrer de amor, para não morrer de indignação. Ele escreve porque ele precisa, para que ele não seja engolido pelo ordinário, que adora beliscar o nosso fígado de Prometeu acorrentado, enquanto o mundo tenta empurrar a sua papinha rubra e insossa em nossa goela abaixo, e nossos olhos arregalados de Alex Delarde não podem fazer nada. Leon é um alcoólatra em franca recuperação, e as reuniões lá do AA são um porto seguro de sua vida tanto quanto caótica em alguns momentos, assim como Eva, que é a sua companheira e é um personagem fascinante, tem um lado místico muito interessante que combina com a dinâmica, né? O casal tem uma dinâmica muito boa. A primeira parte da escrita é em primeira pessoa, o que é muito bom porque você cola no narrador protagonista, e aí vai naquele negócio que eu já expliquei, né? Que a primeira pessoa, o narrador, você vai na motinha, né? Você gruda atrás ali do narrador e ele vira pra... faz a curva, você vai também. Ele freia, você, opa, escorrega, mas não cai. Você tá ali, coladinho no narrador. O que é ótimo porque você já cria uma grande intimidade com esse protagonista. Já na segunda parte nós temos a mudança para uma terceira pessoa, que já é aquele olhar de fora, onde é um Uber, né? Você já tá no banco de trás, o motorista tá contando a história, você tá ali meio no celular, tem que prestar atenção, você já não tá mais na motinha ali, sabe, vivendo aquela intensidade toda, você tem que estar um pouquinho mais foco. Mas essa estrutura ela é tão bem desenhada que ele faz justamente isso. Ele apresenta tudo na primeira pessoa para você criar uma intimidade, e depois ele arremata com esse olhar de fora na terceira pessoa. E aí nessa primeira parte nós temos um quadro mais real, com flertes, né, num absurdo, enquanto na segunda parte é justamente o contrário. Estamos meio de uma atmosfera absurda com inserções de flashes da realidade. É muito bacana. Essa jogada da alternância do narrador aqui nesse livro, pô, encaixa sobremaneira, é genial. Não tem outra palavra, meu amigo, é genial. E ainda tem mais uma narradora em algum momento aqui, eu não vou contar, vocês vão ter que ler, porque também não dá pra ficar mastigando tudo aqui. Eu não tenho cara de mamãe ganso que mastiga a comida depois. Enfim. E outro ponto alto aqui desse livro é você ver a ficção sendo criada nos devaneios do Leon Trapani, né? Nos sonhos, a projeção dessa cabeça magnífica, imparável, as minúcias do onírico do Leon, que o leitor jamais irá saber se é fruto da criatividade do Léo Marona ou se é apenas uma transposição do que realmente ele sonha para o papel. E o bom autor é isso, você nunca sabe
a verdade por trás do processo criativo, né? Apesar da melancolia que envolve grande parte do período dessa história, ela é repleta de humor, de sarcasmo, inclusive do humor involuntário das situações inusitadas. Tem um episódio que é absolutamente delicioso, é triste, mas ele é delicioso, que o protagonista, o Trapani, ele tá meio triste por causa da eleição, mas ele está vestindo uma camisa do Mayakovsky encostado lá na livraria onde ele trabalha, e aí passa um carro cheio de cidadão de bem, bem fornido, com aqueles óculos escuros, aquele tipo que a gente já conhece, e aí vira-se pra ele com medo, né, meio apreensivo, e gritam: "É isso aí, Sérgio Moro!" O juiz fascista lá de Maringá, aquele marrequinho. E aí o Trapani, ele fica absolutamente, tipo, sem reação, aí quando ele se dá conta, ele vê que os caras confundiram a estampa da camisa dele com o Sérgio Moro. E aí nem dá tempo de retrucar, porque os caras já foram embora, já é tarde demais. Diga-se de passagem, já é tarde demais pra esses caras há muito tempo, né? Sempre será tarde demais pra essa sorte de sujeitos aí que a gente... Bom, enfim, eu falei que não ia falar de política aqui, eu não vou falar. Há um outro episódio também belíssimo, com o Wagner Tiso, logo também depois da vitória, né, dessa ascensão ali do fascismo, foi quando a gente sentiu que, pô, tava tudo ia dar merda muito grande, né? Tipo, já era. Eles venceram e o maestro, o músico, ele entra na livraria e os livreiros fazem de tudo para tentar aplacar a dor desse músico. E aí colocam a música, mandam uma garrafa de bebida pra mesa dele, assim, tentando justamente, sabem a dor que ele está passando e tentam dar um pouco de conforto nesse momento terrível da nossa história, que é verdade, né? Foi verdade, ainda está sendo verdade. Poxa, eu queria estar ali também pra me juntar a ele, porque foi sempre traumático, mas ele pelo menos ia ter alguma coisa bonita, né? Dentro desse trauma. Eu lembro que no dia seguinte, na vitória desse coisa aí, desse bozoloide aí, porra, eu me arrastava pelo trabalho, era como se o Lars von Trier estivesse aqui no meu ouvido falando assim: acabou, é o fim, já era, por que você tá andando aí, tá ligado? O dinossauro com consciência do poder do meteoro devastador. Eu tava mais ou menos assim. Voltando, e nesse livro há muita reflexão dentro do que aparenta ser banal. Então ele faz mágica dentro do ordinário. O que parece ser mais simples, ele bota um olhar diferente, ele racionaliza e traz uma coisa, putz, cara, que só as grandes mentes conseguem fazer. Na segunda pra terceira, o livro ganha um ritmo mais frenético, num thriller com uma trama mais elaborada, assim, é muito delicioso. Cara, é uma experiência única esse livro. E no epílogo há mais uma virada de chave, um cavalo de pau, e aí surge uma amarração daquilo tudo, cara, de fazer inveja no Salman Rushdie, de Buff Spallanzani, Pamuk, Umberto Eco lá no número 0... E o Pardal, por que não? O Pardal lá do Pulp, de fazer inveja de todos esses. Lembrando que o Leon Trapani, ele está sempre no fio da navalha. Você acha que ele tira férias só lá em Paraty, na Flip, e faz semináriozinho de poesia? Não, ele tá sempre no fio da navalha. Os personagens são sublimes e quando acaba o livro você já sente uma tristeza profunda, porque você sente falta daquelas pessoas, você ficou amiga mesmo, pô. O Liacos, Cova, Lorena, tudo espantosamente original, tragicamente cômico também. E só é cômico porque fala diretamente com a gente, de nós para nós, né? Aquela história lá, daquela música lá do Emicida. Eu não lembro agora, né? Nem conheço tanto Emicida assim, enfim. Às vezes surge um negócio assim, eu não sei dar vazão para as ideias que vem. Acontece. A técnica é fora de série porque ela casa com o enredo de uma maneira quase química, não há uma palavra intrusa sobrando, nenhuma frase esquecida que ele, ficou com preguiça de tirar a revisão e deixou ali. Não, sabe, o autor que tem um senso de empatia muito grande pelo que ele escreve, ele, essa observação aqui ficou ótima, vou deixar, não combina tanto, mas eu vou deixar ali no cantinho, ninguém vai perceber. Tem gente que percebe e ele não deixou aqui. Sabe aquele lance lá do Kerouac lendo em voz alta, com a batida e a melodia? Então, cara, eu não li esse livro aqui em voz alta, porque também eu leio muito no metrô, no ônibus, imagina. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou louco, né, tio? Preciso esconder, né? O louco de verdade, ele não quer que os outros saibam que ele é louco. Enfim, eu não li em voz alta, mas acho que a sensação seria essa, né? Do Kerouac lá, porque ele tem muito ritmo esse livro, cara, é impressionante. Eu separei umas 200 frases aqui pra falar, mas, cara, ia ser um vídeo só de frases, ia ficar pulando aqui as frases assim, eu não ia conseguir nem falar, porque eu ia escrever, né? Eu não ia ficar falando. Mas eu vou deixar essas frases pra resenha escrita que vai me poupar muito lá nas Travels, né? Depois vocês botem aí Travel Zine, eu acho, Travel, que aí vai ter uma resenha escrita lá também.
É um livro escandalosamente corajoso, embora eu tenha certeza que ele vai dizer que não, que ele não teve opção, mas é muito corajoso. Como eu já disse, não é evidentemente um manual para escritores, mas é, em algum aspecto, uma espécie de bula para adictos que sentem prazer também em conhecer os efeitos adversos da vida de um escritor, né, da escrita propriamente dita, mas engana-se quem pensa que esses efeitos colaterais aqui afastam. Lê do engano, meu amigo, ao contrário, os efeitos colaterais aqui, na verdade, criam conexão, um sentimento de pertencimento, ou seja, existem mais gente no mundo que são assim, que sentem sua dor, a sua dor, meu amigo. Tem mais gente assim. E por mais que eu sinta receio dessa biosfera vibrante e hostil, literária, aqui dessa obra, eu confesso que eu sinto um pouco de inveja. Um pouco não, muita inveja. Inveja de não ter vivido tudo isso aqui, apesar dos pesares. Como um garoto que dormiu no final de semana daquela famosa expedição na linha do trem para encontrar o corpo, né? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. E é isso, é um livro, cara, o Marona é sensacional. Às vezes eu fico me pensando porque a nossa relação pós-juventude não foi tão próxima. Culpa minha, provavelmente. Eu sou um antissocial de carteirinha. Mas fica aquela sensação de todas as coisas que poderiam ter sido e não foram. Eu provavelmente nadaria ali, sabe, com aquele peixinho que vive do lado do tubarão, que se alimenta só dos restos, porque me falta talento, mas não me falta vontade. Mas acho que justamente por não ter esse talento, eu ficaria ali feito um fumante passivo, que no final só recebo câncer, então melhor não também, hein? Não tô reclamando, hein? Nós tivemos mais 2 ou 3 encontros explosivos aí na vida adulta, uma coisa meio cósmica, mas foi como se estivéssemos juntos todos os dias, ainda estudando, sem melindre, sem interesses menores, sabe? A gente só queria se divertir. E num desses encontros que começam num lugar e terminam do outro lado da cidade, eu acordei 24 horas depois, com a perna fissurada, porque eu tomei um tombo na escadaria do metrô da Glória, de meio-dia, completamente bêbado. E, enfim, eu acho que foi o último encontro explosivo que eu tive com o autor. Foi um tombo olímpico. Hoje eu quase não caio, porque já quase não bebo. E é curioso porque agora que eu tenho os meus sobrinhos, né, eu me lembro muito de uma poesia que o Léo fez no Óleo das Horas Dormidas, se não me engano, que é a primeira pra Mariana ou o primeiro pra Mariana. Putz, é muito bom. E hoje em dia ele ecoa muito em mim, muito, muito, muito. Saiba disso, Léo. E vez ou outra, ainda em meus sonhos, eu me lembro de nós dois jogando na zaga, eu e o Léozinho, um de um lado, outro do outro. Nós não éramos a dupla mais alta, nós não éramos os mais esbeltos, mas éramos certamente os mais apaixonados, os mais vibrantes, os mais viscerais, os mais sanguíneos. Nós tínhamos a raça. Ele é um gremista, né, cara? E eu sou, Rondinelli, né? E por fim, uma frase que só poderia estar nesse livro, que precisa ser eternizada por todos que amam literatura, ou que só gostam também, não vou discriminar. Tem gente que só gosta, tem gente que ama. Enfim, quem sou eu? A literatura precisa ser vida, ou não será nada. Hoje eu não vou pedir inscrições, não vou fazer publicidade, eu vou acabar assim lá no alto, no ápice, no cume desse vídeo, prestando mais uma vez a minha homenagem, meu agradecimento, o meu tributo para esse grande autor e pedindo para vocês, leiam Não Vale Morrer, do Leonardo Marona. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, não sei se tá vendendo em algum lugar, deve estar, a editora com certeza tá vendendo, né, ela é louca de ficar lançando assim e não vender. Enfim, eu vou botar aqui o link, vocês entrem, comprem, por favor. Vamos usar, não é só pra ajudar o autor não, tá ligado? É porque vai fazer muito bem pra você precisa disso, hein? Eu te conheço há muitos anos e você precisa disso, hein, cara? É um dever, se você nasceu então ali na década de 80, na década de 90, você precisa muito ler esse livro, talvez você precise mais desse livro do que, sei lá, comprar pão amanhã. Oh darling, darling, stand by me, whoa.